Bom, pessoal, eu ia fazer uma live com vocês. Aí eu fiz uns testes com streaming e não ficou legal. Ficou dando lag e, como dizem meus filhos, fica lagando. E não acho legal. E para não atrapalhar o andamento das aulas e para vocês não terem nenhum prejuízo, eu preferi gravar novamente. Eu já consultei um técnico informático, ele vai mexer para mim. Ele acredita que seja uma configuração do meu aparelho. Mas até então, para evitar um prejuízo com vocês, eu vou fazer uma aula gravada novamente, tá bom? Bom, vamos dar sequência. Tratamos sobre uma parte geral do direito penal, que é propriamente dito. Uma parte geral, uma parte bem singela, vamos dizer assim, né? Não nos aprofundamos muito, mas essencial para o andamento do curso. E vou trabalhar um pouquinho com, na totalidade, na verdade, as questões de homicídio, induzimento, instigação ao suicídio, questões do aborto. E agora nós vamos entrar na parte de lesão corporal, tá ok? Eu vou ver se eu consigo fazer de uma forma bem sucinta e bem clara para todos vocês, para evitar qualquer tipo de dúvidas. Mas volto a dizer a vocês, havendo dúvidas, eu estou à disposição através daquele e-mail que eu já encaminhei para vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos começar as aulas aqui. Bom, lesão corporais, Código Penal. É uma sequência do artigo 121, 122, 123 e agora eu fui para o 129. O que é bom saber aqui, ou lembrar na verdade, que eu tratei lá nas questões de homicídio sobre feminicídio, que é a violência doméstica, e eu vou tratar aqui também em alguns aspectos da violência doméstica, ok? Então uma coisa vai estar ligada à outra. Claro, lá homicídio, aqui voltado à lesão corporal. Então vamos lá. Bom, o caput do artigo 129, lembra do tipo do crime, do verbo do crime? Então vamos lá, ofender, ofender já é o verbo, já é a ação. A integridade corporal ou a saúde de outra. Então, o fato de ofender a integridade corporal. Se eu pegar o direito constitucional, vou verificar lá que a integridade física deve ser é um direito fundamental, vamos dizer assim. Então ela deve ser preservada. E o jurista constitucional, na verdade o legislador constitucional, entendeu como sendo um direito fundamental e que deve ser protegido em todos os aspectos. Então por isso a lesão corporal ela teve, né, uma moldura assim, voltada às questões de direitos humanos. Tá? E por isso, hoje temos a Maria da Penha. Porque a lesão corporal, a integridade física, ela tem um status constitucional, vamos dizer dessa forma. E o Estado tem que garantir, através de mecanismos, garantir a proteção integral à saúde e à integridade física das pessoas, tá ok? Então vamos lá. Ofender a integridade corporal e a saúde ou a saúde de outro, em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse caso do caput aqui, eu tenho que entender que ele trata especificamente da lesão corporal leve, visto que a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano, tá? A Lei 9.099 de 95. Eu deixei bem enfatizado lá. Por quê? Nesses casos, a Lei 9.099 de 95, ela entende como ser, né, um crime de menor potencial ofensivo. E, se tratando de um crime de menor potencial ofensivo, de certo a aplicabilidade da Lei 9.099, aí eu saio da esfera do Código Penal e ingresso diretamente na esfera da Lei 9.099. Eu aplico o que há de processo, o que há de rito processual, as peculiaridades da Lei 9.099 no caso dessa lesão corporal de natureza leve. Eu vou alterar o slide aqui e nós vamos dando sequência.
Bom, enfatizei a Lei 9.099 e essa lei trata, especificamente no artigo 60 dela, o juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos, e daqui eu não vou entrar no mérito, mas uma outra oportunidade eu explico o que é juiz togado ou togados e leigos. O leigo seria o mediador, tá? O conciliador. Tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e competência. Por que eu coloquei conexão ou competência? Lembra que eu falei lá no crime de homicídio doloso especificamente, que pode ser, na verdade se pode ser, é o poder-dever deve ser julgado pelo conselho de sentença, que é o tribunal do júri. Havendo conexão com o crime de homicídio, ou uma tentativa de homicídio, depois uma lesão corporal, necessariamente um crime vai absorver o outro e vai levar ao julgamento pelo tribunal do júri. Por isso que eu coloquei as questões de conexão e continência. Nós vamos tratar uma a uma, tá? Só para vocês entenderem. Em que pese o crime de homicídio doloso ser especificamente julgado pelo conselho de sentença ou tribunal do júri, como é mais conhecido, não é impossível, na verdade, que o crime de lesão corporal possa ser julgado também pelo mesmo tribunal. Embora seja um tribunal específico, necessariamente o crime de lesão corporal poderá ser julgado pelo pelo conselho de sentença, pelo tribunal do júri, ok? Então agora vamos tratar o que é continência e conexão. São dois aspectos distintos, porém de muita relevância no ordenamento jurídico. Bom, conexões de ação ou conexão de ações. Consiste no vínculo que se estabelece entre duas ou mais infrações penais. Por que eu falei que o crime de lesão corporal pode ser julgado junto com o tribunal do júri? Por isso, um vínculo estabelecido entre duas ou mais infrações penais. Um exemplo, o autor ele pratica o crime de homicídio e lesiona uma outra pessoa com a mesma conduta. Então, necessariamente, ele vai ser julgado pelo crime de homicídio e aquele crime de lesão corporal que ele praticou junto em concurso, seja ele formal ou concurso material. Tá? Vai ser incorporado ao tribunal do júri. Decorre da necessidade de reunir os processos para um julgamento comum, justamente para evitar dois julgamentos antagônicos, condenado pelo homicídio e absolvido pela lesão corporal. Um exemplo, tá? Bem assim, tosco, vamos dizer assim, bem genérico, tá? Mas para evitar esse tipo de julgamento antagônico, os juízes juntam as ações. Então vai ser tudo, na verdade, todos os crimes ou as infrações penais julgados pelo tribunal do júri. Reunir os processos para um julgamento comum, justamente para evitar um antagonismo, né? Uma decisão diferente da outra. Isso ocorre não só com esses crimes, eu estou dando esse exemplo, tá? Mas ocorre na área civil, em vários segmentos do ordenamento jurídico. E a continência das ações consiste quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Vamos supor que é um homicídio onde duas pessoas participaram. É um exemplo. Então, duas ou mais pessoas foram acusadas pela mesma infração. Os dois atiram, os dois matam. Quem matou primeiro a gente não sabe. Os dois deram o tiro, cada um de um lugar, atiraram. Não dá para saber quem matou primeiro. Dá. Até dá pela questão de perícia. A qual tiro foi o letal. Dá para identificar. Mas vamos na hipótese que não consigo identificar. Ou que eu consiga até identificar. Aí eu percebo que um contribuiu pela lesão corporal. Tá? Crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Depois eu adentro nisso daí. Tá ok? Mas vamos considerar então, para evitar essas discussões, que os dois praticaram e a perícia foi inconclusiva no intuito de identificar qual dos dois matou. Apenas os dois atiraram. Tá? Então, existe um homicídio, existem dois autores. Um foi pego em Bauru e outro foi pego em Pederneiras, duas comarcas distintas.
Então, considerando que há duas pessoas por um mesmo crime, ou vai ser julgado tudo pela comarca de Pederneiras, ou vai ser todos julgados pela comarca de Bauru. Então seria essa junção das ações, tá ok? Continência e conexão. Então, voltando, conexão de ações consiste no vínculo que se estabelece entre duas ou mais infrações penais. Então, tem duas ou mais infrações penais. O aborto, a lesão corporal, um crime pré-doloso, que é o aborto, aí que vai ser, na verdade, vai ser julgado pelo tribunal do júri, e teve a lesão corporal que ocasionou na mãe em decorrência do aborto, tem tudo isso daí. Então pode haver sim as conexões das ações e no caso de um ou mais autores que necessariamente pode acontecer de um ser pego, aí tem todo o regramento do local do crime, regramento de territorialidade, tá? Mas de uma forma bem genérica, vamos dizer assim, foi pego lá, então junta essas ações, ou vai ser julgado lá, ou vai ser julgado em Bauru. Não vou entrar no mérito do local do crime, tá ok? Mas vamos continuar. Exemplo, artigo 121 do Código Penal, comulado, né, ou combinado com o artigo 14 do 2 do Código Penal, o inciso tentado. Tá? Eu trouxe as questões da Constituição para vocês também, e até elenquei aqui. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados o de competência de julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Então, como eu falei, como eu tenho dito, a Constituição, artigo 5º, 38, a linha D, traz que compete ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida o tribunal do júri. Porém, havendo continência ou a conexão de ações, necessariamente pode ser julgado também, tá bom? Só para dar uma boa explanada nisso daí. Bom, o que são crimes de menor potencial ofensivo? Como eu disse para vocês, deixa eu voltar aqui no slide. Como eu disse para vocês, o crime de menor potencial ofensivo é a lei que vai identificar. No caso aí, a Lei 9.099. Ela vai trazer no corpo da lei o que vinha a ser o crime de menor potencial ofensivo. Então vamos lá. A própria lei diz no artigo 61 da Lei 9.099 de 95: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei. Veja, os efeitos dessa lei, as contravenções penais, que nós já trabalhamos isso daí, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, se a pena máxima não for superior a 2 anos, é aplicável a Lei 9.099, que é a lei dos tribunais do Juizado Especial Criminal. Tá ok? E contravenções todas. As contravenções necessariamente se aplicam. Existem algumas exceções. Toda regra tem uma exceção. Eu vou pausando e postulando acerca de cada uma aqui, tá ok? Vamos lá. Suspensão condicional do processo é uma benesse da lei, é um benefício que a lei traz, inclusive se for um crime de menor potencial ofensivo. O artigo 89 da própria lei traz: nos crimes em que a pena mínima, vamos lá, a pena máxima não superior a 2, já é considerado um crime de menor potencial ofensivo, não superior. Porém, para a aplicação da suspensão condicional do processo, e aqui eu estou falando um pouco de direito processual, o artigo 89 determina que só vai haver suspensão condicional do processo nos crimes que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Então, crimes que a pena for inferior a 1 ano, aplique-se a suspensão condicional do processo. É claro, tem outras regras, mas vamos lá. Abrangidos ou não por essa lei. Então, vamos lá. Estando ou não abrigado pela Lei 9.099, vou pegar o Código Penal como um todo. Se a pena mínima for inferior a 1 ano,
necessariamente é possível a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Por isso que ela coloca lá no próprio artigo 89, abrangidas ou não por esta lei. Aí vem o Ministério Público, na figura do promotor de justiça, ao oferecer a denúncia, quando ele oferece a denúncia, quando ele entrega para o juiz, olha, a pessoa realmente pode ter culpa, existe uma justa causa, não que ela seja culpada, porque isso vai ser debatido em instrução criminal. Mas quando existe uma possível materialidade e uma possível autoria, existe uma justa causa, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia, ele vai entregar ao juiz que ele vai decidir se vai julgar ou não. Então, ao oferecer a denúncia, poderá o Ministério Público, no caso é o promotor de justiça, propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado. Nunca foi processado, não está sendo processado. Então, pode. Ou não tenha sido condenado por outro crime. Também, réu primário. Nunca teve alguma condenação. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Tá? Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Não está errado aqui. Não está errado aqui. Eu estou falando de suspensão condicional do processo e a lei traz logo no finalzinho suspensão condicional da pena. Ou seja, há uma outra possibilidade de transação penal, de transacionar a pena, só que em um outro momento processual, em uma outra circunstância. Por isso que a lei fala, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. É muito interessante isso. E é bem complexo. Por isso que eu estou indo bem pausado, por isso que eu falei, vamos numa pausa, a gente vai de uma forma bem paulatina, conversando e trocando essas informações. E, havendo dúvidas, estou à plena disposição. Bom, vamos lá. Voltando para o slide aqui. Vamos mudar o slide. Suspensão condicional da pena. Bom, aqui atrás, voltando, eu tenho suspensão condicional do processo. Pena mínima inferior a 1 ano. Por outro lado, eu tenho suspensão condicional da pena. Aí eu aplico o artigo 77 do Código Penal. O que quer dizer? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Então, se por um lado eu tenho a mínima, que é inferior a 1 ano, aplico suspensão condicional do processo. Se a pena não for superior a 2 anos, a máxima, poderá ser suspenso por 2 a 4 anos. É a mesma situação, porém a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, não foi apenada há mais de 2 anos, poderá ser suspensa por 2 anos ou 4 anos. Tá? Não se aplica os benefícios da Lei 9.099 nos casos da Lei Maria da Penha. Aqui está a exceção. Aqui está a exceção. Eu pretendo dar uma aula só de Maria da Penha para vocês, tá? Mas a princípio eu vou fazer uns apanhados gerais aqui. O artigo 41 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, traz o seguinte: os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Independente da pena, seja ela inferior a 1 ano, não importa, uma lesão corporal leve, mas é decorrente, na verdade, de violência doméstica, inferior a 1 ano, não se aplica a suspensão condicional do processo. A lei, ela veda, ela proíbe essa suspensão, justamente para tratar de uma forma diferenciada os crimes relativos à violência doméstica. Lesão corporal de natureza grave. O próprio direito, volto sempre batendo na mesma tecla, ele vai, através da literalidade, indicar o que é natureza grave, o que é natureza gravíssima. O caput do artigo, que é o artigo 129, que é aquele que nós tratamos agora há pouco, ele é a natureza leve. A natureza grave do delito, a lei vai trazer, e a gravíssima também.
dada a literalidade. Então vamos lá. Lesão corporal de natureza grave, artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Se resulta, então já traz, tem que ter um resultado. Se desse resultado acontecer a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, o indivíduo se afastou do serviço que desenvolvia com habitualidade por mais de 30 dias. Se afastou, ultrapassou os 30 dias, é considerado de natureza grave. Tá ok? Ah, deu 29 dias. Literalidade do direito penal. Leve. Então, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Mais de 30 dias. 29 dias é leve. Literalidade. Ocasionou um perigo de vida. Levou a pessoa ao risco de morte. Natureza grave. Não chegou a cometer um homicídio, mas correu o risco de perder a vida. Natureza grave. Debilidade permanente do membro, sentido ou função. Debilidade, não perdeu a função. O olho, por exemplo, pegar o olho aqui como uma função ocular. Diminuiu a acuidade visual, mas ele não perdeu a função. Houve uma debilidade. Ele necessita usar o óculos agora para uma correção. Um exemplo. Então, lesão corporal de natureza grave. Aceleração de parto. Gestante aí, o sujeito passivo vai ser sempre a gestante, uma aceleração de parto. E é o que enseja uma gravidade, então é de natureza grave. A pena aí já passa de reclusão de 1 a 5 anos. Lembra que eu coloquei lá suspensão condicional do processo, pena não inferior a 1 ano. Perdão, não superior a 1 ano, suspensão condicional do processo? Caberia aqui. Porém, eu tenho que observar em cima. A regra de cima aqui. O artigo 41. Não se aplica aos crimes praticados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, mesmo sendo a pena mínima inferior a 1 ano, eu não aplico a suspensão condicional do processo, tá? Se for o caso de violência doméstica. Tá ok? Vamos lá. Dando continuidade. Agora eu vou tratar sobre a lesão corporal de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º. Também, o resultado. Olha a diferença. Incapacidade permanente para o trabalho. De um lado, eu tenho capacidade por mais de 30 dias. 29 dias é leve. Aqui, incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, não consegue mais trabalhar, não consegue desenvolver o labor. Então, é natureza gravíssima. Enfermidade incurável. Aconteceu algo que não vai ter cura. Uma infecção, alguma coisa. Quer ver um exemplo? Lembra a integridade física ou a saúde? Está lá. Artigo 120 e 129. Contaminou uma pessoa com o vírus de hepatite. É uma enfermidade incurável. Não vai ter cura. Tá? Seria um exemplo de gravíssimo aqui. Perda ou inutilização de membros, sentido função. No caso aí, a perda do olho, como dei lá, que foi debilitado, tem uma diminuição de acuidade visual. Aqui, necessariamente, perdeu o olho. Perdeu a função, não enxerga mais mesmo, ficou cego. Pode ser qualquer outro membro, outro sentido, outra função, tá? Pode ser a audição, um exemplo, perdeu a audição ou teve diminuído no caso da lesão grave, aqui na lesão gravíssima ele perdeu, o indivíduo perdeu. Deformidade permanente, cicatrizes que deformam, tá? Queimadura com ácido, por exemplo, que existe uma deformidade permanente na pele, queimadura propriamente dita, ou qualquer agente corrosivo. Estou dando os exemplos mais fáceis de visualizar. Mas uma faca usada na mão, por exemplo, que ficou uma cicatriz, uma deformidade permanente, tá? Que pode acontecer, ficou uma cicatriz lá, ou, além da possibilidade de perda e inutilização do membro, mas pode ficar uma deformidade permanente, uma cicatriz permanente no rosto, por exemplo, tá? Aí é natureza gravíssima. Lá eu tinha aceleração do parto, aqui se eu provoquei o aborto. Então vai responder pela lesão corporal, não pelo crime de aborto. Por quê? A pessoa
pensou ou teve a intenção de lesar a pessoa, de causar uma lesão. Não tinha a intenção de abortar. Então, por isso que está previsto o aborto aqui. E aí a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Aí nesse caso não se aplica a Lei 9.099 de forma alguma. Até porque a reclusão é de mínima, né, de 2 a 8 anos. Então, tá bom? Então, em tese, seria aplicado, desde que não for uma violência doméstica, no crime de lesão corporal de natureza leve, que é o caso do caput, e em algumas situações de natureza grave, que a pena não ultrapasse, ou seja, limite de 1 ano. Lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º. Aqui também não é homicídio. A finalidade que a pessoa buscou, que o autor buscou, foi lesar. A consequência veio a morte. Então não posso confundir isso daí. Beleza? Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, mas assumiu o risco de produzir, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Crime de homicídio doloso, de 12 a 30, tá? Sem as qualificações. Perdão, de novo errei. Homicídio simples, de 6 a 20. Aqui é de 4 a 12. Tá ok? Homicídio qualificado, de 12 a 30. Forma dolosa, estou falando da culposa. Então aqui a pena de reclusão de 4 a 12 anos. O que vem a ser esse crime? É um crime préter doloso também, como eu tratei na aula anterior. Tratei com vocês sobre isso daí. Crime préter doloso, dando uma revisão. Aquele crime que eu ajo com dolo, porém o resultado final é decorrente de culpa. Um exemplo, 2 indivíduos brigando. Um desfere um soco no rosto do outro. Então, ocasiona uma lesão corporal. Legal? Perfeito. Com esse soco que ele tomou no olho, no rosto, ele fica tonto, a vítima, tropeça e cai da janela do 10º andar. Vai ocorrer a morte. Ao primeiro momento, qual que era a intenção do autor? Brigar, causar uma lesão corporal. O resultado final dessa lesão corporal foi a morte. Então, é um crime préter doloso, onde eu tenho primeiro a modalidade dolosa, que é a intenção, e depois a culposa não tinha a intenção de que o resultado fosse aquele. Voltando ao exemplo, Pedro desfere um soco em Paulo, Paulo fica tonto, tropeça e cai da janela do 10º andar. Então, lesão corporal seguida de morte. Um crime também préter doloso. Caso de diminuição de pena. Assim como tem os agravantes, vou tratar os agravantes como as qualificadoras, que seria o grave e o gravíssimo, a diminuição de pena também é possível. Da mesma forma que eu passei para vocês no homicídio. O parágrafo 4º. Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, então relevante, valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vamos relembrar. Motivo de relevante valor moral, traição, por exemplo, ou uma diminuição da pessoa, a moral da pessoa, ou violenta emoção, viu o agressor do filho andando na rua e foi lá e o agrediu também. Porém, o quesito principal, logo em seguida a injusta provocação. Não adianta ir para casa, o autor do crime, ficar cozinhando o galo, ficar esperando as coisas passarem, ficar se remoendo, passar uma semana, 2, 3 e vai lá e agredir a pessoa. Aí não é aplicável a diminuição da pena justamente por esses motivos. Não tem o porquê aplicar. Tem que ser logo em seguida, que senão não justifica. O relevante valor social, a violenta emoção. A violenta emoção é momentânea naquele momento. Depois eu vou para uma vingança diferente, se eu esperar o tempo.
Aí seria uma questão de vingança. Mais isso do que uma questão de valor social ou moral ou violenta emoção. Seria uma questão de vingança. Então tem que ser logo em seguida. Esse logo em seguida também, ele dá uma certa abrangência. Não é naquele momento de imediato. Pode ser uma forma imediata, mas eu não posso ter um lapso temporal bem dilatado, vamos dizer assim. Perfeito? Então vamos lá. Eu frisei aqui o logo em seguida, para deixar bem relevante para todos vocês. A diminuição da pena também, ela pode ser aplicada no parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Aí é só no caso de lesão corporal leve. Não sendo graves, se já fala graves, a gravíssima nem se fala. Então, se não for grave a lesão, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Ou seja, eu posso colocar uma pena alternativa. É claro que a Lei 9.099 ela me proporciona essa alternância. Eu posso ter na verdade, o Ministério Público tem essa faculdade de oferecer uma transação, uma suspensão condicional. Pode. Então é um pouco que inaplicável aqui. Não que não se aplique, mas geralmente o andamento se dá pela suspensão condicional do processo. Então, mas não houve, não aceitou ou não está sendo processado, por exemplo, ou não é réu primário, aí se for de natureza leve, pode sim ser trocado pela pena de multa. Aí eu troco pela pena de multa. E eu deixei até bem grifado para vocês aqui, para vocês verem que o código é bem antigo. E 200 mil réis a 2 contos de réis. É claro, hoje é o salário mínimo que se toma por base, e aí são dias multas, são 30 dias de detenção, transforma em 30 dias multas, ou jogo o salário mínimo lá, divido por 30 e multiplico pelos dias que eu quero aplicar, e é bem assim que funciona. Uma continha de aritmética mesmo, não é diferente disso. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, se as lesões são recíprocas, também pode aplicar. Tá? Se for por violenta emoção, é isso que inciso 1 e inciso 2 também diz. Se for por violenta emoção, por um valor social ou moral, pode ser aplicado também, pode ser alternado pela pena de multa. E se as lesões foram recíprocas, os dois estão se batendo, ocasionando as lesões, tá? Aí necessariamente pode o juiz alternar pela pena de multa, tá bom? E a lesão corporal culposa, parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Lembra da lesão culposa? Não sei se vocês lembram. Qual que é a modalidade culposa? Eu esqueci, hein, pessoal? Brincadeira. Negligência, imperícia ou imprudência. Pode acontecer? Pode. Uma modalidade culposa por negligência, por imperícia, por imprudência. Uma injeção errada aplicada por um técnico de enfermagem, por uma enfermeira ou por um médico que seja, pode ocasionar uma lesão corporal culposa. Agiu por negligência, por imperícia, por imprudência. Entendeu? Então, cabe nessas situações também. Não tinha intenção. Estou lá derrubando um muro da minha casa, por exemplo, lá uma parede, caso se quer, e eu estou lá, não tive a precaução, fui imprudente, na verdade fui negligente, não coloquei tapume na rua, alguma coisa nesse sentido. Aí derrubei um tijolo, caiu na cabeça de alguém que machucou, causou uma lesão corporal leve, por exemplo. Foi culposa, por negligência minha que eu deixei de sinalizar o local. É um exemplo também, bem fácil de enxergar. E os casos de aumento de pena. Tem as qualificadoras, volto lá. Grave e gravíssimo, as qualificadoras. Assim como o homicídio, qualificado. E os casos de aumento de pena, que pode ser uma lesão corporal leve e ter aumento de pena, pode ser uma lesão corporal grave e ter aumento de pena, e uma gravíssima tendo aumento de pena. Então vamos lá. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 4º e 6º do artigo 121.
Vamos lá. Eu coloquei aqui, inobservância de regra técnica da profissão, que eu falei para vocês, do médico, do técnico de enfermagem ou da enfermeira, inobservância de regra técnica de profissão, arte e ofício. É uma modalidade culposa, porém, se houver inobservância, além de ser culposa, que é aquele crime que se aplica lá, na modalidade culposa, também vai ter aumento de pena. Então vai ser um inciso associado ao outro. Vai ter que analisar os dois juntos. Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Deixar de prestar imediato socorro à vítima. Ah, aconteceu. Derrubei o tijolo na cabeça do meu vizinho. Eu tenho que pegar ele, socorrer ele. Ah, deixei de prestar esse socorro. Não é omissão de socorro, é diferente. Depois nós entramos nesse aspecto. Tá, mas nesse caso aqui, deixei de prestar imediato socorro. Derrubei tijolo. Ô, fulano, se vira, vai lá, tá? Vai lá na farmácia sozinho, eu não vou te levar. Então é um caso de aumento de pena também. Não procura diminuir as consequências do seu ato, também tem a ver com socorro ou algo que eu possa facilitar para que diminua a lesão. Um exemplo, atropelei com a bicicleta, por exemplo. Não vi, o indivíduo passou na minha frente, atropelei com a bicicleta, eu não prestei atenção, fui imprudente, estava trafegando com a bicicleta na calçada, atropelei, passei por cima, parei com a roda em cima da barriga. Aí eu não saí de cima da bicicleta e tampouco tirei a roda da barriga. Então, não procure diminuir as consequências dos seus atos, entendeu? E além de não prestar socorro, também fico lá olhando, tá tudo bem? A roda em cima, lá na barriga. Tá tudo bem com você? Você tá bem? Ou tá precisando de alguma coisa? Então, é isso também. Foge para evitar prisão flagrante, também é um caso de aumento de pena. Existe uma discussão muito grande isso daqui. Ah, fugiu para não ser linchado, um exemplo, atropelou alguém, causou uma lesão corporal. É claro que aí é um crime de trânsito, mas causou uma lesão corporal de natureza grave, leve ou gravíssima, não sei, mas fugiu para um atropelamento, por exemplo. E aí nesse caso aí, se fugiu, existe a possibilidade de aumento de pena também. Praticado contra menor de 14 anos e maior de 60, 14 anos, questão da vulnerabilidade que eu falei para vocês, ao menor de 14 eu entendo como um menor vulnerável, se a violência ou se a negligência, violência não digo, mas se a lesão corporal, seja ela grave, gravíssima ou a mesma leve, ocorrer na forma dolosa ou na forma culposa contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, tá? É a questão do Estatuto de Idoso que trouxe esse plus, vamos dizer assim, né? Ou se algo mais na lei. Então, se for contra os vulneráveis, que nós entendemos como vulneráveis, menor de 14 e maior de 60, de certo vai ter um aumento de pena. Aí vem, praticado por milícia privada, sob o pretexto de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, também são umas qualificações previstas no artigo 121. Tá? Então, tanto é que eu estou elencando aqui os parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Só estou trazendo os detalhes deles, tá? O parágrafo 8º aplica-se à lesão culposa, disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Está bem dado pela redação do ECA, que é a Lei 8.069 de 90. O perdão judicial. Tratei do artigo 107, lembra do perdão judicial? As consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Então também é possível na lesão corporal, aqui eu elenquei o ECA, mas também está previsto no artigo 107, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária, aí eu coloquei como impropriedade legislativa justamente porque já está previsto no artigo 107 do Código Penal, que é o perdão judicial. É só para vocês terem conhecimento de que às vezes é replicado e desnecessário a réplica disso daí. Por isso que eu coloquei uma impropriedade legislativa. Desnecessário colocar isso, porque já está previsto no artigo 107. Tá bom? E isso está previsto no ECA também. Bom, ação penal. Agora aqui eu vou pausar um pouquinho e debater passo a passo
O pausado que eu digo é de forma mais lenta do que eu já estou fazendo. Por quê? É de suma importância eu entender o que é ação penal. Por quê? Em algumas situações da Lei Maria da Penha e da lesão corporal em relação à violência doméstica, vamos dizer assim, a ação penal muda. A ação penal muda. Eu peguei aqui de Fernando Capês, tá, que foi deputado, ele foi membro do Ministério Público e também é um doutrinador. Ele tem vários livros científicos de orientação jurídica, né? Então, peguei o conceito que ele traz. Eu vou ler o conceito para vocês. É o direito de pedir ao Estado. Juiz é o direito que eu tenho, a faculdade que eu tenho de chegar ao Estado, chegar ao juiz e pedir a ele a aplicação do direito penal objetivo, aquilo que está previsto em lei. Aquela lei que foi descumprida. Então, o direito que eu tenho. Senhor juiz, descumpriram a minha lei, estou pedindo que me dê o direito. É bem assim. No caso concreto, é um caso concreto. E também o direito público, subjetivo do Estado, administração, único titular do poder, dever de punir. Só o Estado tem o poder, o dever de punir. Eu não tenho, ninguém mais tem. Só o Estado, através de seus representantes, podem punir. Então é o direito público subjetivo. O Estado pode, por isso que é subjetivo, também é facultado ao Estado a possibilidade de mandar para frente ou não uma ação. Por isso, poder, dever subjetivo do Estado e administração. Pleitear ao Estado juiz, no caso do Ministério Público, ele pode, através de seus representantes, buscar também, eu quero que esse crime dê prosseguimento. É o caso de oferecimento de denúncia, que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Ofereci a denúncia. Então é o caso de oferecimento de denúncia. A aplicação do direito penal objetivo também. Objetivo é o direito material, aquele que ele traz. Matar alguém. Artigo 121. Isso é o direito objetivo. Certo? Lesão corporal. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É um direito material objetivo. Porém, eu tenho a subjetividade de, sendo vítima, e mandar o processo seguir ou não. É isso que eu vou estudar agora, em relação à ação penal. Ação penal pública incondicionada. Artigo 100 do Código de Processo Penal. CPP. Ação penal pública condicionada. Representação. Artigo 100, parágrafo 1º do CPP também. Código de Processo Penal. Ação penal privada, queixa, crime. Eu coloquei só queixa aqui, mas é queixa, crime. Artigo 100, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vou falar uma a uma, tá? Eu só coloquei aqui para vocês saberem quais são. Ação penal pública condicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal pública privada. Tem outras, tá? E tem outras, só que eu vou me atentar às três. Primeiro, artigo 88, voltando na Lei 9.099, tá? Artigo 88. Lembra que eu falei do sistema jurídico do Brasil? Na aula de hoje eu tratei do Código Penal, lesão corporal, estou tratando na verdade. Dei um pulinho lá na Lei 9.099, voltei para o Código Penal, voltei lá para não para a Lei 9.099, mas para o Código de Processo Penal agora, estou tratando ele aqui. Tá? Então, são situações... Espera um pouquinho, aqui, acho que meu Google está dando pitaco na minha gravação aqui. Eu acho que passou. Então lá, vou trabalhar uma a uma aqui, tá? Intromissão do Google. Essa mulher do Google, para dar pitaco, eu estou gravando do celular, acho que ela ouviu minha voz aqui, ela acionou o Google. Bom, vamos lá, não vamos perder o foco aqui não. Então, eu trabalhei Código Penal, dei um pulo, uma passadinha na Lei 9.099, voltei para Maria da Penha, artigo 41, estou navegando pelo Código de Processo Penal aqui e vou adentrar no Código Penal novamente. Sem falar da impropriedade legislativa que eu coloquei, que eu dei uma viajadinha pelo ECA também. Olha que interessante. Olha que interessante. Bom, vamos lá. O artigo 88 da Lei 9.099, ele tem por finalidade trazer
em que situação eu vou utilizar a ação penal pública condicionada à representação, tá? Então vamos lá. Além das hipóteses do Código Penal, ele já traz isso, a Lei 9.099, no artigo 88, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação. Ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Ou seja, se a lesão corporal leve, caput, aquela que eu passei para vocês, o artigo 129 caput, que é a cabeça do artigo, não os seus parágrafos. Ou pode ser grave ou gravíssima, mas for culposa, onde há negligência, imperícia ou imprudência, aí depende de representação. A vítima vai fazer uma representação em relação ao autor e o autor vai responder ou não pelo crime. Então, depende da vítima se manifestar. A isso nós dizemos que ela está utilizando do direito subjetivo. Olha lá o conceito de Fernando Capês. O direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito objetivo a um caso concreto. Então, aconteceu a lesão leve, ou uma lesão grave, ou gravíssima na forma culposa. Então, o direito objetivo já está presente. O direito objetivo já está presente. Aconteceu. Mas eu tenho a faculdade de levar à frente isso daí. Entenderam? É bem isso daí. Porém, deixa eu voltar aqui. Existem algumas exceções. Tá? E eu vou tratar delas agora. De novo, dando uma viajadinha pela Lei Maria da Penha. Violência doméstica, artigo 5º, Lei 11.340 de 2006. Olha que interessante. Deixa eu verificar como está aqui. Voltando. Violência doméstica. Conceito. Vamos lá. Artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Pessoal, olha como é abrangente o artigo 5º da Lei Maria da Penha, artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Para os efeitos dessa lei, violência doméstica é contra a mulher, isso já sei, qualquer ação ou omissão feita em relação à mulher, baseada no gênero da mulher, que lhe cause morte, feminicídio, lesão corporal, sofrimento físico, seria até uma tortura, pode não ter causado a lesão corporal explícita, mas está uma lesão corporal bem implícita ali. Sofrimento físico, qualquer sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Olha como é abrangente. Então não está voltado só à violência. A violência em todos os aspectos. A violência sexual, de todas as formas. É claro, o marido pode responder pelo estupro da mulher. Isso é fato. Pode responder por estupro. A mulher chega assim, não estou a fim de manter relações sexuais hoje, não estou legal para ter relações sexuais. E o marido forçar e ter relações sexuais forçosamente com a mulher é estupro, tá? É claro, aqui em âmbito de violência doméstica tem toda a peculiaridade. O psicológico, o menosprezo da mulher, diminuição da mulher por ser mulher, o abalo moral, xingamentos, ou patrimonial, o valentão que quebra tudo que tem dentro de casa. Um exemplo, o cara é valentão a ponto de quebrar tudo. Eu vou destruir tudo, quero destruir tudo. Então esse valentão também ele vai responder pelo crime, tá? Conceituado e previsto na Lei 11.340 de 2006, no artigo 5º especificamente, que trata da Lei Maria da Penha. E quando eu falei que tem status constitucional, seria isso. A Lei Maria da Penha, na verdade, o Brasil ele foi representado num tribunal
internacional e por isso se viu obrigado a construir uma lei que proteja a mulher. Se não houvesse essa representação no tribunal, de certo, até hoje estaríamos caminhando da mesma forma uma lesão corporal normal, tá? Como se não houvesse a violência doméstica. Mas graças a Deus, ou para quem acredita em Deus, né, verdade? Mas graças ao universo, o universo conspirou a favor e houve uma representação, por isso, e, inclusive, a lei ela tem um nome da representante que levou ao Tribunal Internacional o Brasil, e com isso veio a lei em homenagem, uma homenagem até que dispensável, né? Eu não queria uma lei no meu nome, não. Pela circunstância que a levou a criar a lei, não. Então ela teve a lei com o seu nome de Maria da Penha, tá? Por isso. Bom, no âmbito da unidade doméstica nós tratamos isso daí aula passada também. Convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, tá morando junto, tá dividindo o mesmo espaço, um âmbito de unidade doméstica, uma casa de família, por exemplo, tá dividindo o mesmo espaço, é caracterizado também como violência doméstica. No âmbito da família, formada por indivíduos que são ou se consideram parentes por afinidade, laços naturais, afinidades. Eu trabalhei com vocês a aula passada sobre isso daí, estou dando uma pincelada e aqui traz bem caracterizado o que quer dizer, na verdade, o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Afinidade, vontade expressa, é meu primo, a gente não costuma falar isso, o fulano então é meu primo, é meu primo porque eu gosto dele, mas não tem nenhum laço consanguíneo. Meu primo porque eu acho, é meu irmão de alma, meu irmão de espírito, de laço consanguíneo não tem, então tem essa afinidade, também aplica-se a Maria da Penha. Relação íntima de afeto, tenha convivido, independentemente de coabitação, tenha convivido independente de coabitação, não precisa morar junto, namorado, noivo, relação íntima de afeto, conviva, tenha convivido, ex-namorado, ex-noivo, ex-marido. Então, tomar um cuidadinho aí, hein? Acha que não vai responder pela Maria da Penha, mas vai sim, e vai. Tá? Então, essa situação tem que ser analisada com muito critério. Voltando. Também uma inovação. Hoje nós vivemos uma família em todos os gêneros, né? Família homoafetiva, por exemplo. Então, independente da orientação sexual, se é uma família homoafetiva ou não, um casal homoafetivo ou não, não importa. Tá? O que importa é que se for em âmbito de unidade doméstica e tenha tudo isso daqui, vai responder pela Lei Maria da Penha. Não importa. Bom, voltando. Lesão corporal, artigo 129. Olha lá. Parágrafo 9º. Aqui eu vou trazer o que a Lei Maria da Penha trouxe. Tá bom? Tanto é que ele foi incluído pela Lei Maria da Penha. Falei lesão corporal leve, falei sobre lesão corporal grave, falei sobre lesão corporal gravíssima, falei sobre a diminuição, sobre o aumento de pena, sobre as ações penais, em que, nos casos de lesão corporal leve ou de natureza grave ou gravíssima na modalidade culposa, vai ser aplicado a ação penal condicionada à representação, ou seja, eu tenho que representar. Não é só fazer o BO, tem que ir lá e justificar que eu quero fazer, tem que ir lá, eu quero representar em relação a fulano. Então eu sei que na lesão leve e na lesão corporal grave ou gravíssima, seja ela de natureza culposa, eu tenho que representar. Porém, como toda regra existe a exceção, o parágrafo 9º, incluído pela Lei 11.340 de 2006, Maria da Penha, traz o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, pai, mãe, descendente, filho, filha, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, lembra das regrinhas lá, conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas
de coabitação ou de hospitalidade, coabitando ou estando hospedado, tá? Ou de hospitalidade. Não, fica em casa uns tempos, até a poeira assentar, depois você arruma a sua mala, arruma a sua vida aí, vai dar tudo certo. Se acontecer isso, tá? E a lesão for praticada nessa situação, a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. 3 meses a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 10º. Nos casos previstos no parágrafo 1º e parágrafo 3º deste artigo, seria grave, gravíssimo e se as circunstâncias são indicadas, e o parágrafo 3º que seria lesão corporal seguida de morte, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumente-se a pena de 1/3, incluído pela Lei 10.886 de 2004. Na hipótese do parágrafo 9º, também o parágrafo 11, traz que deste artigo a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência, incluído pela 11.340 de 2006, deficiência em qualquer aspectos, tá? Em quaisquer aspectos, na verdade. Físico, deficiência mental, qualquer um. Então, é o caso de aumento de pena. Aumento de pena. A detenção aqui de 3 meses a 3 anos. Certo? Lembra do artigo 41 que eu falei para vocês? Da lei 11.340, que trata que nos casos de lesão corporal e por violência doméstica não se aplica a suspensão. Se eu levasse pela letra da lei, detenção de 3 meses a 3 anos. Inferior a 1 ano, olha que interessante, suspensão condicional do processo. Lei 9.099. Porém, artigo 41, eu falei da Lei Maria da Penha, falei errado. O artigo 41 da própria lei não se aplica aos casos de violência doméstica. Olha que chique. Então, quer dizer, mesmo que seja uma lesão leve ou praticou contra acidente, mãe, contra filha, contra irmão, cônjuge, e a pena já identificando que a pena é inferior a 3 meses, que poderia ser aplicado o artigo 41, o artigo 89, onde aplica a suspensão condicional do processo, aqui não vai aplicar. Não vai aplicar. O próprio artigo 41 vai falar que não pode. Não pode. Porque é uma violência doméstica. Aí os casos de aumento de pena, para primeiro a terceiro desse artigo, que é lesão corporal grave, é gravíssima e seguida de morte, se circunstâncias são indicadas para se for contra o ascendente, descendente ou tiver evidenciada a violência doméstica, aumenta-se de 1/3 a pena. Também de 1/3 se for portador de deficiência. A deficiência que eu falei para vocês é bem sui generis, né? De todos os gêneros. Deficiência física, deficiência mental, um déficit cognitivo, alguma coisa nesse sentido. Também vai ter um aumento de pena. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito, isso aqui foi tirado lá do artigo 121 e foi replicado aqui. Nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, depois eu vou dar um artigo desses para vocês também, vou trabalhar com vocês, do 142 e 144, os integrantes do sistema prisional e Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função e da ocorrência dela, contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Em razão dessa condição, a pena aumentada de 2/3. Também, se for um agente ligado à segurança pública, em todos os seus âmbitos, vamos dizer assim, e não só contra o agente, mas também, estou falando de lesão corporal aqui, já tratei do homicídio, agora estou falando de lesão corporal. Não só do agente, mas também em relação ao cônjuge, ao companheiro ou parente consanguíneo, até 3º grau, filho, primo, alguma coisa nesse sentido, com certeza vai ter um aumento de pena aqui também, tá? Eu espero que até então vocês não tenham dúvida. E se tiver, eu acredito que vocês
Na verdade, eu pedi para vocês fazerem isso, né? Mandarem um e-mail para mim, ó, o meu Google de novo acionando. Desculpa, pessoal, não era para acontecer isso daí, deveria ter deixado no silencioso ali. Mas eu pedi para vocês mandarem um e-mail para mim e eu vou responder. Se for preciso, eu vou fazer uma live, tá? Um videozinho explicando. Volto a dizer para vocês que eu tentei fazer uma live, porém o problema de streaming, o upload da live não tá legal, tá dando lag e eu não quero isso. Tá? Não quero que fique uma coisa robótica. Então já estou trabalhando em cima disso daí para poder sanar esse problema e, claro, eu pretendo fazer e não vou deixar de fazer uma live com vocês, tá ok? Só por esse motivo realmente. Então vou voltar lá. Então, aqui eu elenquei. Dentro das Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e os corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estadual e distrital. Então, esses agentes, se o crime de lesão corporal for, ou a vítima do crime de lesão corporal foram esses agentes, os membros das Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo Bombeiro, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distrital, se forem esses agentes, necessariamente vai ser aplicado um aumento de pena, tá bom? Maria da Penha, qual ação penal? Vamos lá. Ação penal incondicionada, ação penal condicionada à representação, ação penal privada. Vamos melhorar. Ação penal pública incondicionada, que é a primeira. Ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. Uma a uma. Maria da Penha, qual que eu aplico? Lembrando, nas lesões corporais leves e graves ou gravíssimas de natureza culposa, ela é ação penal pública condicionada à representação. Tenho que representar. Eu tenho que ir lá e falar para o delegado ou para o juiz, eu quero representar em relação à parte. É isso. Maria da Penha, qual ação penal? Ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher no âmbito doméstico familiar é pública incondicionada. O que acontece aqui? Se por um lado eu tinha ação penal pública condicionada à representação, os crimes de lesão corporal leve, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na modalidade culposa, se for violência doméstica, não importa eu chegar, não importa. Faltou uma frase aqui que eu ia... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Bom, eu vou dar esse exemplo mais tarde. Se naquela primeira hipótese da lesão corporal leve, ou culposa, da natureza grave ou gravíssima, eu tenho que representar, na Lei Maria da Penha, tá, em relação à mulher, é incondicionada, não precisa representar. Basta fazer o BO que o Ministério Público vai tocar para frente já a ação. Vai chegar ao conhecimento do Ministério Público na figura do parquê, olha que nome legal, parquê, que é o promotor de justiça, e ele vai dar andamento à ação penal. Por isso que não tem como retirar a queixa da ação penal pública incondicionada em relação à Maria da Penha. Pode, em alguns casos excepcionais que eu vou adentrar, mas não pode. Justamente porque o que acontecia antes? É isso que eu queria dar um exemplo para vocês. Eu pensei no exemplo e agora achei mais oportuno passar agora. Antigamente, antes da Maria da Penha, incorria na caso de lesão corporal mediante representação. Então a mulher poderia representar, certo? Teria que representar. Só que você imagina uma mulher em estado de vulnerabilidade, ela não ia representar. Até porque a violência ia persistir.
porque ela não tinha nenhum respaldo jurídico. A Lei Maria da Penha vem nesse sentido. Independente da mulher, da vítima, chegou notícia ao órgão competente, delegado de polícia, polícia militar, quem seja, o órgão competente, necessariamente o processo já anda. Independe da mulher. Justamente porque a mulher pode não representar justamente por ameaça ou por constrangimento ou até ameaça seria, né? Constrangimento, ou mesmo o marido colocar obstáculos para ela não ir por estar morando junto. Tem um monte de situações que podem ser elencadas aí, tá? Mas o caso seria mais pelas ameaças, né? Pela possibilidade de não representar em decorrência de ameaça do marido ou mesmo do agressor. Se for o marido, mas pode ser o agressor, tá? Não precisa necessariamente ser o marido. Aqueles casos que eu falei para vocês. Tese fixada pela terceira sessão do STJ. Aqui, olha como que é interessante o direito. De novo, ó, eu gosto de viajar, eu gosto de falar e gosto de repetir. Por quê? Por osmose, vocês vão assimilando. Código Penal, passei pela Maria da Penha, Código de Processo Penal, passei pelo ECA, dei uma viajada pela Lei 9.099, agora eu entrei de novo na Lei Maria da Penha, voltado ao Código Penal, e aí aí o Alessandro aparece assim com uma tese fixada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, ou seja, é um entendimento judiciário já em relação à ação penal. Vamos lá. A vítima de violência doméstica, isso aqui é um entendimento, uma tese fixada. O STJ fixou esta tese. A vítima de violência doméstica frequentemente acaba por não representar contra o agressor ou afasta a representação anteriormente formalizada, porque cabe a retratação. Você pode pedir a retratação posteriormente. Por isso que ele coloca aqui, afasta a representação anteriormente formalizada. A mulher vai lá, representa, aí ela é coagida pelo homem, o homem vai lá, ela vai lá e tira a representação, ela faz uma retratação. O que permite a reiteração da violência, justamente para proteger a mulher. Então, com base nessa fixação de tese, o STJ decidiu através de uma súmula 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e condicionada. Então já sumulou. Não importa. Não importa se seja leve, se seja um exemplo, culposa até pode, tá? Até pode, mas se for, porque a culposa não é prevista a violência doméstica, isso eu não consigo visualizar a violência doméstica, então a culposa pode, mas assim, mesmo que for leve, que caberia uma representação, chegou a notícia, e é por ser decorrente de violência doméstica, necessariamente ela muda a ação penal de pública condicionada à representação para pública incondicionada. Vai ser julgado, vai ter um julgamento, vai ter um oferecimento de denúncia, vai ter uma instrução criminal. Olha que interessante. Então tirou, justamente por quê? Por esse mesmo pensamento. Porque às vezes o agressor ele pode pedir para ela se retratar lá através de uma coação, está coagindo a pessoa a fazer aquilo, uma ameaça, ou mesmo não representar. Então o STJ, entendeu que não. No caso de violência doméstica, sim, é pública incondicionada. Veja, peguei vários segmentos, aí naquilo que ele foi omisso, o STJ veio e falou, assim que tem que ser. Olha que interessante, olha como que o ordenamento jurídico, ele é um sistema, eu tenho que analisar dele na forma de um sistema, as engrenagens têm que estar entrelaçadas e unidas, tá? Não pode haver folga, justamente por isso, esse sistema, por se tratar de um sistema. Vamos lá. Retratação na Lei Maria da Penha. O artigo 16 da lei já traz isso. Ausente a lesão corporal, é possível a retratação ou renúncia da vítima em audiência. A única hipótese que pode haver retratação. O STJ afirmou o entendimento que não há retratação, que é pública e incondicionada. Só quando não há a lesão corporal, uma ameaça de morte, uma violência psicológica, uma diminuição.
um dano patrimonial, por exemplo, aí no caso que não há lesão corporal, pode sim haver a retratação ou a renúncia da vítima, porém, em audiência. Em audiência. Por que não antes? Porque ela vai estar na frente do juiz e se ela se sentir coagida, possivelmente o juiz não vai aceitar a retratação. Justamente por isso. Se for antes da audiência, ela pode ser coagida. Então, mesmo que não haja lesão corporal, que for uma ameaça, uma simples ameaça, só pode ser retratado em audiência. Tá ok? Então vamos lá. O artigo 16 eu trago para vocês aqui. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, da ofendida de que traga essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência, especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Tem isso daqui também. Antes do recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, esquece. Não há como retratar. Então tem que ser antes do oferecimento da denúncia. E após isso, mesmo que aconteça a audiência, vai ter uma audiência própria para isso, designada justamente para uma audiência de retratação. A senhora quer realmente retratar, quer realmente tirar a representação da representação do autor? A senhora na figura de ofendida, a senhora quer retirar a representação do autor? Quero. Em audiência? Perfeito. Não foi oferecida denúncia ainda, cabe a representação. Mesmo assim, o Ministério Público vai ser ouvido, justamente para verificar se não houve caso de coação ou uma ameaça pretérita que possa ter ensejado aquela retratação. Então, justamente o Ministério Público ele age como fiscal da lei, então necessariamente ele vai fiscalizar e verificar realmente não é possível a retratação nesse sentido. Agora, eu saí da lesão corporal e eu vou começar dos crimes em relação ao respeito dos mortos, tá? Em relação ao respeito dos mortos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu mexi no on-touch aqui, mas não ficou legal, né? Bom, vamos lá. Bom, eu coloquei um memezinho aí para ficar um pouquinho mais o meme do caixão, tá? Mas também saí do capítulo da lesão corporal. Eu trabalhei bastante a respeito da ação penal, que é de suma importância. E agora eu vou para um outro tópico dos crimes em relação ao respeito dos mortos. E são crimes, tá, que muitos cometem sem saber. Sem saber. Está lá, mas está cometendo crime. Isso que é interessante. Vamos lá. Artigo 209. Código Penal. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Então vamos lá. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. O que acontece? Impedir ou perturbar enterro. Vou dar um exemplo assim, não é comum, tá? Mas é fácil de visualizar. O indivíduo tem uma mulher e uma amante, aí de repente as duas aparecem no velório. É um exemplo fácil de visualizar. Aí a amante ou a mulher, ou a amante principalmente, começa a perturbar o enterro, a cerimônia, não deixa que aconteça. Ali naquele momento, mesmo estando agindo por um abalo moral, violenta emoção, não justifica. Ela está perturbando aquele ato solene que a família tem para se despedir da pessoa, do ente querido. Então, eu dei um exemplo da amante justamente para visualizar, conseguir visualizar. Pode ser outro, alguém chegar lá, um devedor não, um credor, o cara devia para mim e vai lá e começa a brigar com a viúva porque devia, está impedindo ou está perturbando o enterro da cerimônia.
N situações, mas eu dei assim para visualizar mais esse daí. O parágrafo único: se o emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente violência. Além do aumento de pena previsto no parágrafo único aqui, no caso de emprego de violência, também a vítima ou o autor, né, ela pode ser vítima da lesão corporal, e o autor responder tanto pelo crime de impedir ou perturbar enterro, como também pela lesão corporal praticada, ou se for um crime até mais grave, por exemplo. Então vai... um exemplo do homicídio. Chegou lá, a amante mata a mulher no velório do marido, impediu ou perturbou a cerimônia. Um exemplo, tá? Matou, então vai responder pelo homicídio e pela perturbação da cerimônia. Vai os dois, lembra da continência e conexão? Os dois crimes vão ser julgados pelo tribunal do júri. O de perturbação, que ela perturbou a cerimônia, e o que matou a viúva. Um exemplo, tá bom? E de continência e conexão. Violação de sepultura. Nesse artigo aqui, se Leonardo da Vinci fosse vivo, vocês conhecem Leonardo da Vinci, com certeza ele responderia por esse crime. Isso se morasse no Brasil também, né? Porque ele é de 20 na Itália. Então, mas se morasse no Brasil, ele certamente responderia pelo crime de violação de sepultura. Violavar. Ixi. Perdão, pessoal, de vez em quando a língua dá umas travadinhas aqui. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Veja, o que é interessante colocar aqui? Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Pena de reclusão de 1 a 3 anos, só que a pena máxima é superior a 2 anos. Então não se aplica aqui, ou não se entende aqui, como uma pena ou um crime de menor potencial ofensivo, embora seja inferior a 1, de 1, né, no mínimo 1, não posso aplicar aqui a Lei 9.099 porque ultrapassa, que não, são todas as contravenções penais, como eu falei para vocês lá, e a pena máxima é superior a 2 anos, então não engaja como crime de menor potencial ofensivo, então vai ter um rito processual próprio. E destruição ou ocultação de cadáver. Olha que interessante. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena de reclusão também de 1 a 3 anos e multa. Vejam que os dois crimes aqui, vou mostrar para vocês, os dois crimes é cumulado com multa. Ele não é alternado. Eu não posso trocar pela multa. Além de 1 a 3 anos, ou seja, a pena mínima, a máxima, também o juiz ele vai arbitrar essas multas. Tá? Então é interessantíssimo isso daí. Que ela é cumulativa, não é facultativa. Alternativa. E o vilipêndio de cadáver ou necrofilia. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Detenção de 1 a 3 anos e multa. O que é vilipendiar cadáver? Eu até coloquei aqui, necrofilia. Se vocês procurarem a enciclopédia ou qualquer literatura de medicina legal, vocês vão ver que criminologia, que é medicina legal mais voltada à criminologia, vocês vão ver que é necrofilia. O vilipendiar cadáver aqui é manter relações sexuais ou algo do gênero com o cadáver. Ou suas cinzas também. Tá? Deixo a critério de vocês que viajem, façam um exercício mental para saber como que o indivíduo vai vilipendiar as cinzas. Deixo para vocês, jogo para vocês aí. Tá? Mas o vilipendiar cadáver seria isso: sexo de qualquer natureza com um cadáver.
ou parte dele. Voltando ao artigo de cima, o destruir, subtrair ou ocultar parte do cadáver, isso aqui o Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, o Bruno, que foi condenado pela morte da Elisa Samúdio, ele respondeu por isso daqui: subtração ou ocultação de cadáver, porque a Elisa não apareceu até hoje, o corpo da Elisa não apareceu. E aí eu volto naquilo que eu falei para vocês. Ele respondeu pelo Tribunal do Júri, Conselho de Sentença, e o Conselho de Sentença também o condenou pela destruição, subtração ou ocultação do cadáver ou parte dele. Porque, segundo consta, né, não sei até onde é verdade, porque eu não tive acesso aos autos, eu só posso falar daquilo que foi divulgado, não tive acesso ao processo, então não posso afirmar com tanta certeza. Segundo consta nos autos, ela foi dada aos cachorros, né, os cachorros comeram ela e destruíram o cadáver dela e não se achou até hoje o cadáver dela. Então, por isso, ele respondeu juntamente no Tribunal do Júri pela destruição, subtração e também pela ocultação do cadáver ou parte dele. Ah, outra coisa que pode acontecer, por que eu falei do Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, para estudar a anatomia humana, ele subtraía cadáveres, ele furtava os cadáveres do cemitério e levava para estudar anatomia. Então, mesmo que fosse um pedaço de perna, se fosse no Brasil, ele respondia pelo crime. Tá? Ele violava a sepultura e ainda acima disso ele destruía ou subtraía a parte do cadáver ou ocultava o cadáver. Tá? Nesse caso, especificamente, você vai responder pelos dois crimes. De violar ou profanar a sepultura. Profanar é você desrespeitar a sepultura, que para você subtrair, necessariamente você tem que violar. E aí você responde pelo artigo 210 ou pelo artigo 211. Tá? Seria um concurso material, aí, dois crimes, aí, duas ações. Um de violar e outro de destruir ou subtrair. Por isso que eu falei. Nós sabemos, e na verdade, o gênio do Renascimento, né, que é o período renascentista, Leonardo da Vinci, ele destruía e violava vários cemitérios e túmulos aí para estudar a anatomia humana. Tem louco pra tudo. Deixei até como curiosidade. Sua vida, Leonardo da Vinci furtou cerca de 30 cadáveres e os escondeu em porões castelos que morava para destrinchá-los e estudar a anatomia humana. Tá? Então até deixei como curiosidade para vocês aqui. E aí, se vocês quiserem se aprofundar, e tem alguns aspectos legais, viu? Quem quiser aprofundar em Leonardo da Vinci aí, questões de anatomia, os estudos de anatomia dele são bem, claro, né? Para a época, mas são bem aprofundados e bem detalhados os estudos de anatomia dele. Bom, eu gosto sempre de jogar algumas questões com vocês aí e trabalhar com vocês essas questões, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem hipotético aqui, de uma situação que pode ter ocorrido ou ocorreu, não sei. Eu extraio sempre isso dos concursos públicos, que eu acho interessante vocês trabalharem essas situações aí. Então, são as seguintes questões. Primeiro, Mário, homem, praticou lesão corporal leve contra a moça, sendo, nesse caso, admitida renúncia ou representação apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Nós trabalhamos isso. Tá certo ou tá errado? Nós trabalhamos isso. Mário praticou lesão corporal contra a moça. Não está dizendo aqui se a moça tem uma afinidade com ele, uma violência doméstica. Tá? Porém, eu entendo que a Maria da Penha é porque, nesse caso, admitida a representação apenas pelo juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Então, o examinador que fez essa pergunta, embora não tenha colocado a questão de afinidade da moça com o Mário, tá? Ele deixou bem simplificado no final da questão a Lei Maria da Penha. Isso é importante para concurso, porque às vezes
falta algum requisito acima, ou falta algum complemento da pergunta que vai estar embutido lá no final. Porque se eu ler só a primeira linha, Mário praticou lesão corporal leve contra a moça, não quer dizer nada. Dá para eu abrir o leque da lesão corporal e verificar se é violência doméstica, se não é violência doméstica, se for violência doméstica eu aplico tal coisa, se não for violência doméstica, então fica muito abrangente. Então ficou muito assim, amplo. Porém, a própria pergunta traz lá, admitida a renúncia à representação apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, o examinador já colocou assim, é Maria da Penha. Embora não colocou lá que vivia em âmbito familiar, mas é Maria da Penha. É certo ou errado? O que nós estudamos agora? As questões de retratação ou representação, ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada, em que caso que ocorre a retratação, que é previsto quando não há lesão corporal. Falei isso para vocês. Deixei bem claro. Não há lesão corporal. É Maria da Penha. Que casos que cabe a representação? Em audiência perante o juiz. Então está aqui, a renúncia à representação apenas perante o juiz. Então quer dizer, não há lesão corporal. Porém, o enunciado traz, Mário praticou lesão corporal leve contra a moça. Se ele praticou lesão corporal leve contra a moça, e eu sei que é no âmbito da Maria da Penha, e só é permitido a representação, ou a retratação, a representação em audiência, nos crimes que não há lesão, então, essa questão, vou dar um tempo para vocês pensarem. Depois eu respondo. À luz do Código Penal Brasileiro, julgue o item. Crime de lesão corporal só admite modalidade dolosa? Certo ou errado? Se eu falei um crime comum de lesão corporal, lembre do comum próprio? Comum, lesão corporal leve, lesão corporal grave ou gravíssima na modalidade culposa, em que a negligência, imperícia ou imprudência pode se aplicar a determinada benesse. Lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei isso? Que, nesses casos, exige a representação? Foi isso que eu falei? O examinador colocou aqui, o crime de lesão corporal só admite modalidade dolosa? Certo ou errado? Também, pensa um pouquinho. Se eu expliquei que cabe representação, só cabe representação, deve ser representado, né? Nos crimes de lesão corporal leve, isso quando na Maria da Penha, grave ou gravíssima na modalidade culposa, só existe lesão corporal, ou o crime de lesão corporal só pode ser doloso? É um caso a se pensar. Bom, agora eu vou responder para vocês, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou responder, achei que tivesse marcado. Mário praticou lesão corporal leve contra a moça, sendo nesse caso admitida a renúncia à representação apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Errado! Se ele praticou lesão corporal, não cabe renúncia. Só cabe renúncia quando? Quando não há lesão, e aí sim, perante o juiz. Então está errado a primeira questão, certo? Então, na verdade, se eu fosse assinalar no concurso qual é o certo, qual é o errado, eu deveria assinalar a errada, porque vai contra aquilo que nós estudamos. À luz do Código Penal Brasileiro, julgue o item. O crime de lesão corporal só admite modalidade dolosa? Certo ou errado? Bom, eu explicando, eu respondi. Se cabe representação aos crimes próprios, é claro, não estou falando da Maria da Penha, ou crimes comuns, não estou falando da Maria da Penha, desculpa o equívoco, aos crimes comuns, que eu não estou falando da Maria da Penha. Se cabe representação na lesão corporal leve, na gravíssima ou grave, na modalidade culposa, onde eu vislumbro a negligência, a imprudência e a imperícia, já estou respondendo que na lesão corporal também se admite a modalidade culposa. Então aqui também
Se eu fosse assinar no concurso, assinalaria ou fazer um xizinho no quadradinho errado, porque se admite a modalidade culposa. Omissão de socorro, Código Penal. Do Código Penal, não é omissão de socorro do Código de Trânsito. Vamos se atentar ao Código Penal. Vamos ler item a item do tipo penal o verbo do artigo, o verbo da lei. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Então, deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Não posso me colocar em risco. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vamos lá. Deixar de prestar assistência quando possível. Quando possível. Fazê-lo sem risco pessoal. Tá, eu não vou me colocar em risco para poder prestar assistência a alguém. A criança abandonada, vulnerável, ou extraviada, perdida, ou a pessoa inválida, ou ferida, ao desamparo ou em grave ou iminente perigo. Ao desamparo, pessoa abandonada na rua ou em grave iminente perigo, está correndo risco devido à vulnerabilidade, está passando fome, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Aí, nesse caso, a pena de detenção de 1 a 6 meses, e aí considere-se um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não é superior a 2 anos, tá? Então é até 2 anos crime de menor potencial ofensivo, acima de 2 anos é crime de menor... Falei ao contrário. Até 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Acima de 2 anos, crime não é considerado de menor potencial ofensivo. De 1 a 6 meses é considerado crime de menor potencial ofensivo. Lei 9.099. Parágrafo único. A pena aumentada se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, nesse caso, é a omissão de socorro que nós vemos aí no dia a dia. Não é do crime de trânsito, que é do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, diferente. Tá? Isso daqui você vê uma pessoa em estado de vulnerabilidade na rua, uma criança abandonada, uma criança perdida, uma pessoa inválida ou ferida, está machucada na rua, uma pessoa desamparada, que está correndo risco devido à vulnerabilidade. Nesses casos, se você não pedir ajuda ou você não prestar assistência necessária, você vai responder pelo crime de 1 a 6 meses e considera-se um crime de menor potencial ofensivo por não ultrapassar o limite de 2 anos. Pessoal, aqui é só pegar e ligar, fazer uma ligação para o 90. Viu a pessoa, viu a criança, segura 190. Às vezes a pessoa banaliza essa situação, deixa para lá, outro que chame atenção, ou chame atenção não, outro que procure a autoridade para poder relatar aquilo lá, só que você está cometendo um crime. Na verdade, você não, né? Eu dei mania de falar você. Uma vez falei você, o aluno achou que eu estivesse falando com ele, mas não é. A pessoa está cometendo um crime. Então, quando você banaliza, você deixa, ou você se torna inerte, aí é pela omissão, realmente, você não praticou o ato, é diferente da comissão em que você pratica o ato, você está cometendo um crime. Então, se viu, o fato de você ligar para o 90, o 93, o 92, que é o bombeiro, o SAMU, não importa, você já está prestando assistência. Tá? E o aumento de pena de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza. Você viu o que vai acontecer, aconteceu, deu lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Ou sua omissão, você não levou a pessoa naquela situação, mas você viu a pessoa naquela situação e você não tomou nenhuma iniciativa. Essa pessoa veio a óbito, morreu de frio, por exemplo, que acontece muito em épocas de inverno. Aí aí um indivíduo pode ter a pena aumentada ou, nesse caso, triplicada no caso de morte. Vamos lá, mais uma questãozinha para vocês. Adoro essas questões, são questões que eu extraio do concurso, tá, pessoal? João ministra veneno a Maria.
em dose apta a causar-lhe a morte. Então João ministra veneno a Maria em dose apta a causar-lhe a morte, pois ela iria informar a autoridade policial que João havia mantido relação sexual incestuosa e consentida com a filha dele de 16 anos. Então João mantinha relações sexuais com a filha de 16 anos. Maria descobriu, ia avisar a autoridade policial, aí João foi e deu um veneno para ela. Deu um veneno para ela para causar a morte. Aí é um ponto. Antes que o resultado se efetive, João socorre Maria, levando a um pronto-socorro. Lá o médico de plantão deixa de atender Maria sob a única razão de estar almoçando. Maria, que seria salva caso o médico intervisse, morre. Diante desse cenário, que admite múltiplas qualificações jurídicas, assinale a alternativa que melhor se adeque à espécie. Tá? Então, ó, eu já coloquei ali, na verdade o examinador colocou ali que admite múltiplas qualificações jurídicas. Se eu fosse o Ministério Público, se eu fosse fazer a denúncia, eu enquadraria em várias situações. Mas não é isso que eu estou querendo. Tá? Eu vou atentar aquilo que a pergunta pede. Assinale a alternativa que melhor se adeque à espécie. João cometeu homicídio? O médico cometeu lesão corporal seguida de morte? Vamos analisar. João cometeu homicídio. Tudo bem que ele se arrependeu. Aí caberia outra coisa. Mas cometeu homicídio doloso. Ele deu uma dose apta a causar a morte. Ele tinha intenção de matar. O médico cometeu lesão corporal seguida de morte? Não. O médico não a lesionou de forma alguma. Pelo contrário, ele permaneceu lá de braço cruzado. Estou na minha hora de almoço. Foi bem isso que aconteceu. Então, no meu ponto de vista jurídico, técnico, eu acredito que não se enquadra aqui. Beleza? Embora tenha cometido homicídio, mas não houve a lesão corporal seguida de morte, porque o médico simplesmente cruzou os braços e estou almoçando, não vou atender agora. B. João cometeu homicídio qualificado? Sim, emprego de veneno é homicídio qualificado. Nós estudamos isso lá no artigo 121. O médico cometeu omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte? Vamos deixar a B separada um pouquinho? Bom, vamos pular para C. João será beneficiado pelo arrependimento posterior e não sofrerá qualquer reprimenda penal? O médico cometeu homicídio culposo na modalidade da negligência? João será beneficiado pelo arrependimento posterior e não sofrerá qualquer reprimenda penal? Já está errado aqui. Ele pode ser beneficiado pelo arrependimento posterior. Pode. Porque ele levou, ele tentou salvar. Porém, ele vai sofrer uma reprimenda sim. Porque o arrependimento dele não foi o arrependimento eficaz. Foi posterior. Ele vai sofrer uma reprimenda. O médico cometeu homicídio culposo. Lembrando que a intenção do médico foi só cruzar o braço. Ele não fez nada. Ficou quietinho, paradinho. Não fez nada. Estou almoçando. Na modalidade da negligência, foi negligente. Ele deixou de fazer alguma coisa. Até deixou. Mas ele foi negligente? É homicídio? Não. Está errado a ser. João cometeu lesão corporal seguida de morte? Não. Ele cometeu homicídio. Qual era a intenção dele? Matar. Lembra do crime préter doloso? Eu tenho o dolo de fazer com que a pessoa se machuque, porém o resultado veio, a morte veio depois por uma consequência que eu não estava esperando. A lei é minha vontade. No caso não, ele aplicou o veneno para matar. Mas vamos dar prosseguimento. João cometeu lesão corporal seguida de morte? Não. O médico cometeu omissão de socorro em concurso com homicídio culposo na modalidade da negligência? Aqui o examinador já colocou tudo que podia. Tá? Não. Só o fato de João cometer lesão corporal seguida de morte, está dizendo a D, né? Que ele cometeu, já está errada. Então já descarta. Omissão de socorro em concurso com homicídio culposo na modalidade da negligência? Não. É um crime próprio. Omissão de socorro. É um crime comum, mas só pode
é um crime, não é em concurso, não é concurso, não é um famoso crime meio combinado com crime fim, não tem nada a ver. Para vocês entenderem o que é crime meio e crime fim. Violação de domicílio, crime meio. Furto, crime fim. Para eu furtar, eu tenho que entrar na casa. Então, eu já violei o domicílio e furtei. Então, nesse caso, que crime fim, que é o furto, ele absorve o crime meio, eu respondo pelo furto. Certo? Então, crime meio, violação de domicílio, crime fim, furto. Então, não é esse caso, não é uma questão de absorção de crime, de forma alguma. Lesão corporal seguida em concurso, o médico cometeu omissão de socorro em concurso com homicídio culposo na mulher negligente? Não. João cometeu homicídio duplamente qualificado? O médico cometeu omissão de socorro com pena duplicada pelo resultado da morte? O João, ele cometeu um crime, homicídio qualificado. O médico cometeu a omissão de socorro com pena duplicada pelo resultado da morte? Não. Voltando para B. Olha lá, pena duplicada pelo resultado morte. Lá na B, omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte. O certo é B. Vamos voltar para a lei? Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível. O médico tem que prestar assistência. Sem risco pessoal, a criança adolescente, ao desamparo, em grave e iminente perigo, que é o grave e iminente perigo, a mulher estava envenenada, ou não pedir nesses casos tal. Pulei essa parte, que é o complemento. Parágrafo único. A pena aumentada na metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, é triplicada se resulta morte. É triplicada se resulta morte. Vamos lá na B. João cometeu homicídio qualificado? Sim, emprego de veneno. Homicídio qualificado. O médico cometeu omissão de socorro? Sim. Com pena triplicada pelo resultado da morte? Sim. Então, a resposta correta é a letra B. Bom, pessoal, para não ficar cansativa a aula, eu vou encerrar a aula por aqui também, tá? E mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Eu estou acompanhando pela plataforma, quem está acessando, quem está vendo o vídeo lá. E eu só tenho que agradecer vocês pela assiduidade. Volto a dizer que a intenção minha maior era fazer uma live e deixar a live gravada, é claro, porque eu sei que muitos de vocês trabalham e talvez no horário da aula não consigam ver a live. Por isso eu ia deixar a live gravada também na plataforma. Mas, de acordo, pelas circunstâncias, né, de eu não estou conseguindo fazer o upload, ou eu estou até fazendo o upload, só que eu não estou conseguindo manter estável a internet, e com isso está dando uns lags que fica meio robotizado e atrapalha inclusive a aula, porque pula de um momento para o outro. Eu optei novamente por fazer uma aula gravada, mas volto a afirmar para vocês que pretendo ainda fazer, e vou fazer, não uma só, são várias lives para a gente poder trabalhar com chat e conversar a respeito da aula, beleza? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou colocar novamente meu e-mail aqui e fico à disposição de todos vocês para que, tendo dúvidas, me mande um e-mail. Professor, sobre determinada situação não ficou bem claro, eu vou fazer ou um vídeo ou eu respondo um e-mail com exemplos. Eu prefiro fazer um videozinho e colocar lá na plataforma e deixar para todos assistirem, porque às vezes a dúvida de um pode ser de todos, tá? Então eu prefiro fazer o videozinho. Mas de qualquer forma eu vou deixar novamente o meu e-mail aqui no final e ficando à disposição de vocês para eventual pergunta, eventual dúvida que deve ser sanada. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, tá? E uma ótima aula e bons estudos para vocês aí, tá ok? Vou deixar meu e-mail aí. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal.